Uau! Preciso das orações da igreja nessa semana. Essa semana tive o privilégio de receber o convite para ser professor convidado no Seminário Teológico Batista do Mato Grosso, dando aula de homilética, de pregação. Homilética não é a arte de fazer omeletes, né? É a arte da pregação. Essa piada é pronta, mas sempre funciona. Sempre funciona, não é? E o Luiz está aqui, que é um mestre em homilética. Agora foi para uma outra escola, mas continua influenciando positivamente. E vou estar em Cuiabá. E eu fiz um desafio ao pastor Léo para na quinta-feira, quinta e domingo, pregar em série. Então é mais um incentivo para você vir na quinta. Porque você vai ter o início, né, Léo? Na quinta e a segunda parte da mensagem no domingo. Então espero que você esteja atento e participando. Obrigado porque você está aqui. Obrigado porque você optou de estar aqui. É um final de semana com evento na cidade. E até aqui do lado, né? Parecia que então, é lá e aqui. Né? Mas você está aqui. E que bênção. 1 Samuel, capítulo 21. Quero chamar a sua atenção. O Isaac me deu um resumo hoje da história que ele já leu. O Isaac do Alexandre. Amados meninos, eu não vou ficar falando muito de ontem, mas cadê o Anthony? O Anthony foi lá para trás? O Anthony eu vi. Esse menino na esgrima bíblica é um monstro, né? Então ele, meu Deus do céu, se ele, tomara a Deus que ele ame as escrituras e continue assim. E dentre todos, né, o Isaac pequenininho, gente, o púlpito teve que ser adaptado para ele, mas ele falou, como diz a moçada, mandou muito bem numa pregação sobre José. Que bênção, gente. E outros meninos e meninas, não dá para citar o nome de todo mundo que veio e se esforçou, participou. Eu confesso a vocês, amados e amadas, e só quero registrar também a presença do nosso querido, eu estava com o nome na cabeça, né? Mateus, é Mateus, né? Só tem Mateus abençoado. Nós estamos fazendo alguns ajustes para melhorar o nosso som, nossa estrutura, sistema de som, começando, né? Porque quando colocar o ar-condicionado vai mudar tudo, não vai, Mateus? Muda tudo. Então a gente está fazendo um projeto assim de longo prazo, até Jesus voltar, para a gente poder. Então esse daí está no meio aí, faz parte também dessa nossa pesquisa. Max, me ajuda só para melhorar a resolução da televisão, por favor. Acho que só aquele toque abençoado que a gente precisa aí. Sistema de mídia também precisa passar por alguns ajustes, melhorou, algumas mudanças. Está tudo num sistema e onde tudo hoje é HDMI. E a gente não puxa a exibição das telas em HDMI. Então tem que usar conversor, adaptador. Esse negócio de conversão a gente entende, a gente prega a conversão ao Evangelho, mas isso de sinal se perde muita coisa. Mas vamos voltar aqui e vamos ao que interessa. Gente, o medo leva a gente a fazer coisas absurdas, impensadas. O medo faz a gente fazer escolhas, Fernanda, completamente equivocadas. O medo não traz apenas consequências danosas a nós, mas a todos que estão em nosso entorno. Lidar com uma pessoa medrosa é correr risco. Uma pessoa medrosa ao volante, que tem junto de si outras pessoas, ela é uma ameaça.
Ela é um perigo. Você que está no seu ambiente de trabalho e você está trabalhando com alguém que está ali com você, mexendo com aquele equipamento, né, Bruno? Mas o cara está com medo, ele pode provocar um acidente. Davi era homem como um de nós. Ele estava com medo. Medo de Saul, que estava ao seu encalço. Interessante é que ele não teve medo de Golias, um gigante 3 metros de altura. Por quê? Porque Golias era o outro. Golias era o filisteu. Mas ele teve medo de Saul porque Saul era próximo a ele. Nós temos mais medo de quem a gente tem que conviver do que aquele que a gente não vai nem conhecer. Eu não tenho medo do Putin, mas eu tenho medo de alguém da minha família, um vizinho, alguém que eu tenho que conviver, que constitui perigo à minha vida. E quando Davi achou que a briga dele era só com Saul, e ele poderia ou teria que fazer alguma coisa para tentar resolver essa questão, ele vai e se une a um amigo. Um amigo, Deus dá um amigo a ele, Jonatas. Mas só que Jonatas também precisa se afastar dele. E aí o que Davi faz? Sozinho, com medo, ele resolve ir para o santuário de Deus em Nobe. Nobe havia substituído Siló. Quem conhece o livro de 1 Samuel, logo de início, Eli estava servindo em Siló. Mas com a queda da família de Eli no sacerdócio, Siló deixou de ser referência, embora alguém de sua família estava ainda sendo sacerdote. No caso, Aimeleque ou Aías, que é bisneto de Eli, neto de Finéias, um dos filhos de Eli. Nisso Davi tem uma ideia: eu vou para o santuário. Ele que havia doado a espada que ele havia havia cortado a cabeça de Golias, que era a própria espada de Golias, ele havia doado ao santuário. Essa espada estava ali. E Davi estava desarmado. Davi havia saído às pressas. Jonatas, que havia lhe dado um manto, o cinto, a armadura e armas. Mas ele precisou deixar tudo para trás. Marco Giovanni, o que fazer quando a gente tem que deixar tudo para trás e começar ou tentar começar a nossa vida num outro lugar sem nada? E no caso de Davi, sem uma residência. Ele é foragido, amados. Então ele chega, e nós vamos ler esse texto. Mas ele não tem condições de ficar muito tempo ali no santuário de Nobe. E aí, a segunda parte da mensagem desta noite, o medo faz você fazer coisas assim. Olha, ele vai para Gate, uma das 5 cidades importantes dos filisteus. Quem tem boa memória, quem é embaixador e mensageira de boa memória, sabe que Golias era natural de Gate. Então, Emanuel, ele vai para a terra de Golias, levando a espada de Golias. Uma ação impensada. Tanto é que ele vai precisar se utilizar de um expediente nada convencional. Vamos ao texto. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou
E qual é a tarefa de que me incumbiu? Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Nota de rodapé. Mais uma mentira. E Deus não está aprovando essa mentira. O autor só está descrevendo, narrando, registrando. Ele precisava mentir? Não. Essa mentira trouxe consequências para ele? Sim. Para Aimeleque? Sim também. No capítulo 22 você vai saber o que aconteceu. Ele e todos os sacerdotes foram mortos ao fio da espada a mando de Saul. Mentira tem consequências. Mentira não tem só perna curta, não. Tem consequências. Versículo 3. Agora o que você tem à mão? Dê-me 5 pães, ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. Se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: sim, como sempre, quando sai a campanha, foram-nos vedadas as mulheres. E os corpos dos soldados não estão imundos. Isto é, eles não tiveram relações sexuais recentemente. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição, que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. Mais tarde, Jesus vai usar esse episódio para dizer que ele é maior do que as instituições de Israel e que a misericórdia supera o rigor da lei. E aí o versículo 7 é como que apenas uma nota para você entender o que vai acontecer no capítulo 22. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Eu pensei em Esaú porque os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Davi disse a Aimeleque: você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Mais uma mentira. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano, atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: não há outra semelhante. Dê-me essa espada. Naquele dia, tudo aconteceu naquele dia. Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Olha só, Davi nem havia sido coroado, mas a fama dele a precedera. Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras no coração e teve, se você não achar que é pecado, sublinha aí, muito medo de Aquis, rei de Gate. Ele já estava com medo de Saul, agora ele tem muito medo de Aquis. Um homem medroso é perigoso. Por isso, mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles.
fazia riscos nos batentes dos portões, deixava escorrer saliva pela barba. Então Acres disse aos seus servos: vocês estão vendo que esse homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que eu estou com falta de doidos para que você me trouxesse para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que este entre em minha casa? Deus, por favor, Deus, fala o coração da gente, no nome de Jesus. Amém e amém. Vitória, Deus age, um clique aí, a favor dos seus filhos e filhas, mesmo que estes fujam dele, ao invés de fugirem para ele. Fica com essa tela aí. Deus age a favor dos seus filhos e filhas, mesmo que estes fujam dele, ao invés de fugirem para ele. Quando eu falo do medo, eu falo de algo que é natural a todos nós. Eu não estou expondo Davi, eu estou expondo a mim mesmo. Eu estou expondo uma realidade do seu coração. Nob foi o lugar onde Davi fugiu com medo. Gate foi o refúgio, a cidade refúgio de um Davi que se finge de louco. Até hoje, amados e amadas, tem gente que se propõe a seguir a Jesus por algum tempo, mas resolve desistir por conta do medo. O medo agasalha amarguras no coração. O medo é um atraso de vida. Eu gosto de pensar que Davi escreveu 2 salmos lembrando esse episódio. Um deles, o Salmo 34, ele vai dizer, e até o título do Salmo, né, que é um título explicativo, né, Salmo de Davi, quando se fingiu de louco na presença de Amibeleque, e por esse expulso ele se foi. Ele começa o Salmo dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Não vou ler todo o Salmo, mas tem uma parte que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Uma outra parte diz: os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. A outra parte diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. E eu disse que não iria ler todo, estou quase lendo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Tá bom. Pensa comigo aqui como que funciona isso, gente. Passou o episódio, Davi está com medo, paralisado pelo medo, toma decisões equivocadas pelo medo, mas mais tarde ele vai descobrir que Deus usou aquele incidente, aquele contexto, para demonstrar o seu cuidado pela vida dele. Queridão, queridona, talvez como Davi, você esteja fugindo. E você faça coisas absurdas como ir para um santuário e ter a audácia
de mentir para o sacerdote. Davi não mentiu para um homem comum, mentiu para um sacerdote. E depois ele vai parar numa cidade dos inimigos e vai se fingir de louco. Quem conhece um pouco da história sabe que essa relação de Davi com Aques, ela vai prosseguir ao todo, Vitor. Davi vai ficar ainda nessas idas e vindas em Gate por 1 ano e 4 meses. Aques pensava que Davi era um aliado, Davi ia para uma batalha, guerreava contra pessoas aliadas aos filisteus, voltava e mentia dizendo que estava lutando contra os inimigos, contra Israel e seus aliados. Até o momento que Davi precisou ser expulso de Gate, mas Aques tinha um carinho tão grande, acreditava em Davi, que lhe deu uma cidade. O nome é Ziglac. Era uma cidade filisteia, foi dada de presente a Davi e foi cidade real ao longo dos outros anos. Mas me parece, Vitória, que essa fuga para o santuário eu chamaria de fuga estratégica. E segundo ponto, a fuga para a cidade de Gate eu chamaria de uma fuga, dando um clique aí, desvairada. Mas tanto na fuga estratégica quanto na fuga desvairada, Deus estava com Davi. Não me pergunta, não me faz pergunta difícil. Deus não aprovava as mentiras, mas Deus conhecia o coração de Davi. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Vai entender? Mas era. Isso não é um expediente padrão para que nós usemos de mentira para nos darmos, entre aspas, bem, em absoluto. Mas isso é sinal, amados, de que a providência de Deus tem caminhos que nós não sabemos. No primeiro ponto, por exemplo, ele vai para Nob. Chegando em Nob, ele vai procurar Aimeleque. Era uma cidade de sacerdotes. Só um dado histórico, em 1 Samuel 4:11, quando a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, um grupo de sacerdotes fugiu de Siló para Nob. Davi visita então essa cidade para procurar abrigo e comida, porque Janete, Davi está com fome. Ele pede 5 pães, Tiago. Só que ele estava sozinho e com fome, hein? Porque 5 pães. Ele falou, me dá, não tem aí 5 pães. Aimeleque estranha, porque Davi, gente, era um guerreiro, um soldado, e ele está sozinho. Porque quando a gente está com medo, a gente se afasta das pessoas. A gente não quer companhia. No medo a gente quer andar sozinho. Mais tarde, Davi vai reunir para si um grupo só de gente boa. Homens que estavam em dificuldades, tinham dívidas, amargurados, e ele vai se tornar chefe deles, algo em torno de 400 homens. Mas isso é no capítulo seguinte. Por ora, Dani, Davi está sozinho e com fome, com medo e com fome. Ele chega diante de Aimeleque, que também é chamado de Aías, e ele vai aparecer ali no 1 Samuel 14, usando esse outro nome. E ali então, diante desse Aimeleque, Davi precisa, eu vou usar esse termo, gente, mas com tanto respeito, ele precisa construir uma narrativa para justificar o que ele estava fazendo ali. Então Aimeleque responde, pergunta, né? Por que você está sozinho, ninguém veio com você? Ele falou, o rei me deu uma ordem. E disse que ninguém era para saber.
E os meus soldados eu combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Eu preciso de 5 pães ou o que você puder encontrar. Não tem, gente, eu sigo comentaristas que entendem junto comigo que não tem como aqui colocar uma face positiva nessa atitude. São palavras falsas. Não tem justificativa. A mentira de Davi estava ficando cada vez pior. Ele que já havia mentido ou pedido para Jonatas mentir para Saul no capítulo anterior, agora ele mente para um homem de Deus, gente. No tabernáculo de Deus. Ele mente para o pastor na igreja. Se mentir para o pastor já é sério, na igreja. A mente de Davi está tomada, gente. Marco Giovanni, Davi se esqueceu da fidelidade e do amor de Deus, porque ele temia mais a homens. Temor de homens. Daí então Aimeleque vai dizer o seguinte: olha, pão comum, feito na padaria do Fabiano, a gente não tem. Mas tem um pão sagrado, aquele pão da propiciação, da proposição. Um pão consagrado. Só que é o seguinte, eu não sei, é outra coisa que eu não sei explicar. Aimeleque já estava dando pão sagrado para um sujeito que não era sacerdote. E aí ele demonstra uma preocupação que para mim, olhe para mim, era o de menos. Ah, mas se pelo menos os seus homens, será que eles estão puros? Será que eles não tiveram relações sexuais? Isso é o de menos, amados. Ele já estava fazendo algo excepcional. Mas é um cuidado. Deixa eu só abrir um parênteses rápido. Vou abrir parênteses e fechar rapidamente. Relações sexuais não era considerado pecado. Mas para os sacerdotes, eles tinham que se poupar por conta da poluição, né? Por conta dos fluidos, do sêmen. Apenas isso. Eles tinham que estar puros, física e cerimonialmente. Davi falou, que isso? Nós estamos em guerra, cara. Cara não, senhor sacerdote. Nós estamos em guerra. Guerra não tem tempo para ir para outra guerra. É uma guerra de cada vez. Não dá. Estão todos puros. Aí Aimeleque falou, tudo bem. Esse texto vai ser usado pelos evangelistas na fala de Jesus. Quando Jesus e os seus discípulos estão com fome, começam a colher espigas e a comer num dia de sábado. E aí os homens do lado falaram o seguinte, olha, e os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Está lá em Mateus 12. Jesus diz, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. E mais tarde vai dizer, para que vocês saibam o que foi dito, eu quero misericórdia e não sacrifício. Jesus vai usar esse texto para justificar, amados, o quanto a lei, Pedro, ela é caduca. O quanto a lei, ela é imperfeita. O que vale mais, Débora? Alimentar alguém com fome ou guardar pão para ficar estragando? O fim da lei, Vitor, é a vida, não é a morte. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, graças a Deus, Deus usou um episódio da vida de Davi para iluminar a Jesus, o seu filho, para refletir um propósito que até hoje nós, os cristãos, temos. Os judeus não têm. Eles até hoje estão lá atrás, mas nós temos.
Misericórdia quero e não sacrifício. Você pode dizer comigo? 1, 2, 3 e... Misericórdia. Essa turma legalista, amados, eu não vou citar os nomes das igrejas, movimentos legalistas, você sabe, estão vivendo, amados, lá atrás. Lá atrás. Lá atrás. Eles valorizam isso daqui, ó, matéria. Valorizam instituições. Valorizam isso daqui, ó, roupa. Valorizam título. Valorizam cerimônias que eles chamam de sagrados. Um dia, algum tempo atrás, não foi agora, não adianta ficar olhando um para um lado ou para o outro. Faz muito tempo. Alguém disse para mim se ela poderia participar da ceia quando tivesse um encontro íntimo com seu esposo. Há muitos que pensam assim. Ela teve a coragem de perguntar. Ou se quando Jesus voltar e a gente estiver nu ou no ato sexual, ou quem sabe tomando banho, se a gente vai subir ou se vai dar tempo da gente se trocar. Eu estou falando das coisas absurdas, algumas, mas tem outras cositas mais. Mas Jesus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Tem gente que lê a Bíblia, amados, mas lê a Bíblia só para decorar versículos, para envergonhar os outros que não sabem. Nos debates da escola, numa competição como Corte Real. Você precisa conhecer da Bíblia para isso mudar a sua vida. Misericórdia quero e não sacrifício. Mas eu preciso prosseguir. Davi então diz a Aimeleque. Aí aparece esse Doeg, que eu não vou falar desse Doeg. O Doeg está lá fazendo o quê? Não sei, está lá. O texto fala que Doeg estava lá dedicado ao Senhor, quem sabe no culto. Eu acredito que a expressão que o hebraico vai usar no versículo 7, detido diante do Senhor, é que ele está ali parado diante do Senhor. Quem sabe ele havia cometido algum pecado, ele era edomita, não era de Israel. Quem sabe ele tinha que fazer um rito de purificação mais elaborado. Ele estava ali, mas ele está de olho. E ele identifica Davi. Erivelto. E mais tarde ele vai dizer para Saul, Davi estava lá em Nob. E isso é o bastante para Saul ir para lá e fazer uma ruaça, uma matança generalizada. Gente, eu sei que é um exercício difícil da gente fazer. Mas eu, quando li o texto, eu tive a clara percepção que se Davi tivesse dito a verdade, poderia ter salvo a vida de Aimeleque. Isso é outra coisa, você não precisa concordar comigo, porque isso não está no texto explícito. Mas eu tenho para mim que essa atitude de Davi mentir sem falar, não colocou Aimeleque numa posição de pelo menos se cuidar. Quanto ao que poderia acontecer em termos de uma represália de Saul. Ele poderia ter dito, sacerdote, eu estou aqui fugindo de Saul, ele está ao meu encalço. Já jogou várias lanças para mim. Eu estou sendo uma ameaça ao reino. Então eu vim aqui para buscar abrigo. Eu estou desarmado, preciso de uma espada, eu estou com fome, preciso de comida e é pronto. E outra coisa, pode ser que aconteça alguma coisa com você. É bom você se preparar, porque Saul está louco. Mas Davi prefere mentir. Daí então Davi disse a Aimeleque, você tem uma lança, uma espada? Eu não trouxe comigo nem a espada, nem as armas, porque a ordem do rei era urgente. Mais uma mentira. E ele sabia, né? Ele sabia, porque foi Davi. Nós não temos um texto que fala como que essa espada foi parar em Nob. O texto que nós temos lá atrás vai dizer apenas, amados, que Davi guardou as armas na sua tenda. Mas aqui aparece em Nob.
E daí o sacerdote fala assim, tem a espada de Golias. O filisteu é quem você matou. Você lembra, Davi? Você matou. Davi falou, dá-me essa espada. Queridão, queridona, olhe para mim. Davi confiava numa espada. Em algum momento da sua caminhada, ele deixou que o medo, o pecado, a incredulidade, a impiedade, a mentira, tomasse conta do seu coração, a ponto dele confiar em uma espada. Dê-me essa espada. É uma tragédia, amados. Olhe para mim, por favor. É uma tragédia quando você deixa de confiar no Senhor para confiar numa espada. Para confiar numa ideologia. Para confiar em seu próprio braço. O salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Davi, quando foi refletir sobre esse episódio, ele vai escrever 2 salmos, já citei. Ele vai dizer, muitas são as aflições, Salmo 34, muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor livra. Olhe para mim, ele aprendeu a lição. Nunca foi a espada, sempre foi Deus. Iago, fora Golias, nós não temos textos da Bíblia que falam com destaque que Davi fez alguma coisa com essa espada. Claro que ele usou, ele era um homem guerreiro, mas não há registro. Porque o importante não é a espada de Golias, o importante é o nome do Senhor dos Exércitos. Tem gente que fala, eu confio nos meus contatos, eu confio no meu sobrenome, eu confio no meu currículo. Você está por fora. Você tem que confiar no Senhor. Deus precisa ser o seu defensor por excelência. Porque senão, Vitória, você vai para uma fuga desvairada. Naquele dia, tudo muito rápido, gente. O coração de Davi estava acelerado. Ele temia pela própria vida. Ele teve essa ideia, entre aspas, brilhante, de ir para Gate. Ele pega a espada de Golias e vai para a cidade de Golias. A cidade natal de Golias. Ele chega, logo os servos o reconhecem, porque o canto das mulheres havia chegado até lá. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Davi tinha tido uma posição, perdeu. Davi tinha uma esposa e ela ficou para trás. Davi tinha um amigo e ele precisou se separar dele. Agora Davi perde aquilo que havia lhe sobrado, amor próprio. Ele foi golpeado tão severamente pelo medo que a sua cabeça deve ter ficado girando durante horas. Daí, preste atenção aqui. O que acontece? Davi é reconhecido. Davi é dito no texto que ele era o rei da terra. Quem havia dito que Davi era rei de alguma coisa, gente? Davi havia sido ungido secretamente na cidade de seu pai, na casa de seu pai Jessé, na cidade de Belém.
Nem Jonatas ainda tinha certeza de que ele era o rei. Mais tarde, Jonatas vai ter certeza. Está lá no capítulo 23, versículo 17. Quando no novo encontro com Jonatas, Jonatas vai dizer: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. O outro salmo que Davi vai escrever nesse período é no Salmo 56. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Trechos do Salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Eu pergunto, Davi aprendeu a lição, sim ou não? Sim. Mas foi um processo. Ele diz: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. E ele vai terminar dizendo: pois da morte me livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Demorou um tempo, mas Davi aprendeu que ele não precisava se utilizar desses artifícios, de mudar o comportamento, de fazer riscos nos batentes das portas, de babar a barba inteira, um contexto, amados, uma imagem assim, como é que eu diria, patética. Porque Deus era com ele, amados. Olhe para mim, Deus era com ele. No dia que eu temer, hei de confiar em ti. Ele vai dizer, lembrando desse episódio no Salmo 56. Aconteça o que acontecer com a sua vida nesta semana, cara, confia. Confie em Deus. Aquele diagnóstico, aquele tratamento difícil, aquela conversa que você já vem adiando, mas que agora vai ter que acontecer. Confia. Você não precisa babar. Você não precisa fingir-se de louco para ser aceito por aqueles a quem são seus inimigos. Você não precisa mudar a sua identidade, você não precisa se expor ao ridículo, ao escárnio dos homens. Basta você temer mais a Deus do que a eles. Um dos meus derradeiros módulos do mestrado agora, do Southwestern, um seminário radicado no Texas, nos Estados Unidos, é a matéria aconselhamento bíblico ou pastoral, que eu vou fazer com um professor, a Anabel conhece, lá do PV, acho que é Lucas, né? Lucas. E um dos livros que o Lucas escolheu foi o livro do Edward Walsh, Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Uau! Encontrei com o professor Lucas semana passada e falei, rapaz, você caprichou, porque 4 resenhas, amados. Mas eu já tinha, graças a Deus, dos 4 eu já tinha lido 2 livros, então nem posso reclamar muito. Mas esse livro está sendo um espetáculo. Há uma parte do livro, Luiz, que ele diz assim: todas as experiências de temor de homem têm pelo menos uma característica em comum. Para estes que têm medo, as pessoas são grandes. São pessoas que cresceram em proporções enormes, como se fossem ídolos na nossa vida.
E essas pessoas grandes nos controlam. Não é porque elas crescem, gente. Nós as vemos grandes. Lembra-se dos espias lá de Números? Quando antes do povo entrar, Josué manda os 12 espias, Moisés manda os 12 espias, e apenas Josué e Caleb dizem que dão para encarar, e os outros dizem o seguinte: não, aos nossos olhos nós éramos como? Gafanhotos diante deles. As pessoas, amados, quando a gente as teme mais do que a Deus, elas nos controlam. E uma vez que não existe nenhum espaço em nosso coração para adorar a Deus e as pessoas, sempre que as pessoas são grandes, Deus se torna pequeno. E a primeira tarefa para fugir da armadilha do temor do homem é saber que Deus é tremendo e maravilhoso, não as outras pessoas. Queridão, queridona, por favor, olhe para mim. Você precisa olhar para mim para prestar atenção no que Deus está fazendo com Davi. Foram 10 anos. Davi teve que viver às margens da sociedade. Teve que viver como um foragido. Eu vou usar esse termo por causa do radical, né? Um marginal, né? No sentido que ele vivia à margem. Davi enfrentou perseguição, traição, não tinha casa. 20 capítulos de 1 Samuel falam daquilo que aconteceu antes da sua coroação. 20 capítulos, incluindo alguns de 2 Samuel. Em 1 Samuel, amados, Davi só sofre. Ele é ungido que estava foragido. Grande parte da sua vida e da minha vida é formado também por sofrimento. Promessas que a gente recebe de Deus, mas que ainda a gente não as viu se cumprirem. Mas pense comigo aqui, você não está sozinho. Não apenas Davi sabe o que você está passando, mas sobretudo Jesus. Aquele que precisava sofrer, precisava passar pelo que passou, para se tornar o nosso Redentor. Por isso que mais tarde, em Lucas 24, Jesus vai dizer para os dos caminhos, os que estavam, os seus discípulos ali, ele que já havia falado tantas coisas, e também para aqueles que estavam ali próximos, os de Emaús. Como é que vocês são insensatos e demoram para crer? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E aí você precisa prestar muita atenção, só vou citar isso, não vai dar tempo de explicar. No cânon hebraico, 1 Samuel faz parte dos profetas. Tem os profetas anteriores e tem os profetas posteriores. Dentre os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Samuel é um livro só. Então quando Jesus diz, começando por Lucas fala, começando por Moisés e todos os profetas, com certeza, Jesus contou essa história. E ele disse para os discípulos aquilo que ele diz para você hoje. Você está reclamando porque está sofrendo? Você aí em cima está reclamando porque está sofrendo? Você está reclamando porque, como diz o mote pentecostal, a prova está doendo, o Senhor, ela me faz chorar? Me dá logo a vitória, não a sua, não a do Luiz, mas a vitória, porque desse jeito eu não vou suportar ou aguentar? Para de reclamar. O sofrimento faz parte do processo de Deus para a minha e para a sua
redenção. Está valendo. É assim. De tal modo, dando 2 cliques, que você precisa saber que Deus cuida dos seus filhos e filhas, mesmo quando estes insistem em olhar para os lados. E as circunstâncias nos atingem em cheio. Mas se o nosso coração está em Deus, dá para dizer juntos? Ficará tudo bem. Eu queria falar no seu ouvido e gravar isso para você essa semana, quando bater o medo, você colocar no player. As circunstâncias nos atingem em cheio, mas se o nosso coração está em Deus, ficará tudo bem. Eu nem vou explicar isso daí que está explicado. Vamos outro. Por favor. Aprenda a confiar exclusivamente no Senhor e não em apoios humanos. Sabe aquela coisa de muleta? O Swindoll chama de muleta no livro Heróis da Fé. Para de confiar em muletas, apoios humanos. Gente que prometeu. Sabe aquela gente que prometeu? Vitor, eu vou te ajudar. Cara, vai falhar. Já confia desconfiando. Porque os homens são falíveis. Eu já prometi coisas, Tiago, que eu não pude cumprir. Isso para o meu filho, hein? João Marcos. Papai não conseguiu. E aí ele tem aquele jeitinho dele, né? Não tem problema não, pai. Eu não consegui. Eu falhei. Eu queria muito, André. André, quem colocou na sua cabeça ou na nossa cabeça que o pai tem que prover tudo para os seus filhos? O pai humano que eu falo. Quem que disse isso? A gente acha, quando a gente tem um filho, a gente fala, meu filho, tudo que você precisar, eu vou te dar. Deus. Os homens são falíveis, amados. Apenas Deus é infalível. Então, para ficar na vibe da EBD, confie em Deus, mesmo quando a vida lhe golpeia, aflige e fere. O Swindoll fala assim, não há nada de errado em procurar apoios, se você se apoiar completamente no Senhor. Mas pelo fato de ser humano, você precisa se apoiar. Não pode caminhar sozinho pela vida de fé. É por isso que você tem a Cristo. Não há nada de errado com a ideia de procurar apoio, se você estiver se apoiando no Senhor. Eu quero terminar, gente, dizendo o seguinte. Nem quando Davi quis errar e errou, Deus deixou ele. Gente, um dia eu li um sermão do Spurgeon que ele disse o seguinte: Deus não deixa os seus filhos pecarem com sucesso. Gente, Deus tem um negócio com a gente tão grande, que mesmo quando a gente fala, Deus, eu não quero, eu vou virar as costas, Ele aparece. Deus, eu vou te abandonar, Ele aparece. Deus, eu vou pecar. Um dia uma pessoa falou comigo, no contexto também, na vida atrás, gente, não fica olhando um para um lado para o outro. Falou, pastor, já que eu recebi a fama, agora eu vou para a cama. Você já entendeu o que é o contexto. Já que eu recebi a fama, eu vou para a cama. Mas aquele que é de Deus, amados, aí você pode não gostar de mim mais, nunca mais. Mas o eleito, o predestinado, o filho da aliança, o sujeito separado, ele até tenta pecar, gente. E ele tenta, ele mente, ele finge louco, ele baba, ele faz o estardalhaço.
Você está rindo, Aninha? É sério. Mas Deus não deixa. Um dia uma mensagem pentecostal que eu ouvi, a mulher ungida falou o seguinte: não adianta fugir de Deus, porque Deus vai te pegar na curva. O Arthur Pink, que é um pentecostal, que é um reformadão, disse que Deus não permitirá que o seu povo permaneça incógnito neste mundo. Deus não quer que os seus se estabeleçam entre seus inimigos e desfrutem da amizade deles. Queridão, queridona, Anthony, preste atenção nisso daqui. Você que é o monstro da esgrima, mas precisa ser um monstro da vida com Deus. O pecado não compensa. Alguns Deus até deixa o cara pecar. É aquele de Apocalipse, né? Diz que um dia perguntaram para o D.L. Moody: o crente pode fumar e beber? Acho que ele já estava um nível hard, sabe? Tem dia que o pastor, amados, ele está num nível assim que não se perguntar, vai levar. Ele falou o seguinte: pode, porque Apocalipse diz o seguinte: quem é imundo se contamine mais ainda. Mas, amados, quem é Davi nunca vai ser Golias, cara. Nunca vai ser Saul. Quem é Jonatas nunca vai ser Judas. Não dá, gente. Você pode tentar, sabe? Vou cheirar tudo. Não cheira nada. Depois vai te dar uma crise que você vai falar: o que eu estou fazendo? Eu estou babando igual um louco, um animal. Deus não me criou para isso. Pode encher sua cara. Você vai ser fraco para bebida a vida toda, porque você é de Deus. Você não foi gerado para ser alcoólatra. Você quer ser o cara da vodka, o cara da festa, da balada, mas você não é. Você vai querer sair com todas as menininhas, você não vai conseguir, na hora vai dar ruim. Por quê? Porque você não é para isso. Deus vai fazer você fracassar. Porque você não é para isso. Coloca na sua cabeça, Danilo. Você não é para isso, Tiago, você não é para isso. Seja obediente, Tiago. Tem ímpio que faz isso bem. Tem gente que fala o seguinte: eu não sei por que fulano de tal é tão bem sucedido, faz isso, aquilo, não conhece a Deus, porque ele é um reprovado, porque ele é um réprobo, porque ele é um devasso, porque ele é um destinado à morte, à destruição, porque ele vai para o inferno. Agora você que é de Deus, Deus preserva. Deus preserva até os seus ossos. Deus não vai deixar. Você vai para o centro espírita fazer lá um trabalho meio doido e a pessoa vai dizer: o que você está fazendo aqui? Você não é disso. E a pessoa, Erivelto, vai ser envergonhada porque ela está ali achando que é bonito ser desviado. Eu sou desviado. Bobo. Não adianta, amados. Não gosto da música toda não, mas é bonito, da Fernanda Bruna. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não dá. Pode babar igual Davi, diante de Aques. Pode fazer tramóias e tramóias e tramóias. Mas no final, ele vai ter que dizer: no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona. Tá bom, né?
Eu até falaria mais, mas tá bom. Tem gente que não sei, amados. Eu converso com gente aqui que está tentando se desviar. O cara está lutando para se desviar até hoje. Aí o cara se desvia, briga com o pastor, porque a primeira coisa que faz é brigar com o pastor. Mas depois volta. E volta assim, Não adianta, gente. Não adianta. Deus não deixa os seus filhos pecarem com sucesso. Não deixa. Daniel, não deixa. Deus não deixa. Você pode tentar, mas Deus não deixa. Tem gente aqui que está tentando. Mas não vai conseguir. Você fala, mas pastor, o senhor sabe quem vai conseguir ou quem não? Não. Por isso que eu não vou me desviar nunca. Porque eu não vou arriscar. Alexandre? Eu vou dar esse mole de arriscar? Se eu sei em quem tenho crido? Se eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente muito mais de tudo aquilo que eu posso pedir? Eu vou ficar grudadinho em Deus, amados. Eu costumo dizer o seguinte, amados. Eu tenho maior medo, não de homens. O meu medo diante de Deus me faz fugir do pecado. Deus age a favor dos seus filhos e filhas, mesmo quando estes fogem dele ao invés de fugirem para ele. Por isso que eu tenho. Quando eu vejo uma imagem no celular meio doida, eu falo, caramba, Deus é maior. Quando está numa situação, um papo meio estranho, com sexo oposto, eu dou uma de José, eu fujo. Isso não significa que eu não venha a ser tentado como sou em tantas outras áreas. Mas, gente, Maria Emília, não se ache forte para lidar com o pecado. Nós não somos fortes. Hashtag eu sou fraco. Por isso que eu confio. Por isso que eu espero em Deus. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. Por favor. Se você tem que fugir, fuja para Ele, tá? Olhe para mim aqui. Você veio para cá, olha só, nesse culto de Dia dos Pais, no Dia dos Pais, frio, deixou a Expo, ou vai depois, mas porque você quer receber a palavra de Deus, aí você veio aqui para ouvir essa palavra. Não importa, queridão e queridona, onde você esteja, ou onde você queira estar, Deus vai ao teu encalço. Aleluia! Ele é o cão de caça do céu, para usar uma poesia em inglês, que vai atrás de você, vociferando, dizendo: eu quero você para mim. Aleluias. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é.
Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Uma pausa na música para eu falar com você que está afastado, popularmente se chama de desviado. Afastado mesmo, né? Aquele cara que está. E afastado que está dentro da igreja. Igual o filho mais velho em Lucas 15. Está aqui, mas não está. Ou quem sabe você esteja como aquelas pessoas que falam o seguinte: qual é a sua igreja? Eu estou em transição. Pô, transição não é o nome de uma igreja? Igreja da transição. Cuidado que muitos nessa transição, chega Jesus, volta e você vai transicionar-se para o inferno. O tempo é hoje. Afastado porque está afastado mesmo, o afastadão, aquele que está em uma condição completamente absurda, afastado diante de Deus. Mas aquele que está aqui dentro, mas está meio que em pé na igreja, outro no mundo, está vacilando, mas que deseja nessa noite receber a unção de Davi, aquele que a despeito de tudo confiou em Deus e Deus foi com ele até o fim. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero você que está sem igreja, que está, sabe, meio que depressivo, está vivendo uma situação difícil, está desanimado, ou quer fazer dessa noite o culto do seu retorno, né? Aquele culto em que Deus vai falar com você e vai dizer: olha, Deus, obrigado, porque o Senhor está comigo. Essa semana mesmo eu pensei em deixar. Essa semana mesmo eu pensei de abandonar tudo. E o Senhor teve misericórdia de mim. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Há alguém nessa condição? Se há alguém, venha. Vem. Vem, por favor. Vem agora. Eu sei que seus pés agora estão como que presos, como se fossem acorrentados. E o diabo faz isso mesmo. O diabo acorrenta. Ele veio para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus veio para que eu e você tivéssemos vida. E vida em abundância. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que está julgando-se sozinho, você não vai conseguir. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu desci para estar próximo de você. Alguém, desça aí da galeria, vem aqui do lado. Não saia de hoje sem se reconciliar. Sabe, não saia de hoje sem se expor. Não saia de hoje sem perder essa vergonha. Você foi sem vergonha para pecar e para se afastar. Por que agora você está com vergonha para voltar? Sai do seu lugar. Vem aqui, desce da galeria, desce aqui. Aqui do meu lado direito, esquerdo. Vem. Vai ter gente aqui para te abraçar e para te receber. Vamos continuar a música. Enquanto isso, vem você, do jeito que você está. Deus conhece o seu coração. Vem. O véu tu rompeste. Não fique parado não, vem. Vem você, vem. Vem você, vem. Vem você, vem do jeito que você está, vem. O céu te adora. Vem aqui, vem. Proclama a tua glória. Você que está em transição também de igreja, vem para você não perder o foco. Você que está com uma ficha de batismo, uma ficha de membresia, vem você, dizendo: Deus, não deixa eu desanimar, Deus. Vem.
Vem você. Vem você, vem. Deus conhece seu nome, vem. Deus conhece você, vem. É hoje. Tem que ser hoje. Vamos lá, igreja. Poderoso esse nome é. Vem. Poderoso esse nome é. Vem, Deus está chamando você. Ele está chamando você para voltar. Para voltar para a casa do Pai. Vem. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. É hoje. És invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinará. A casa do Pai está liberada para você. Vem hoje. Vem agora. Diga: eu quero ser filho desse Pai. Vem. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. É hoje. Tem que ser hoje, gente. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Deus está chamando você. Chamou a estes que estão aqui à frente. Vai continuar seguindo você, tá ok? Se há alguém que pela primeira vez quer receber Jesus no coração, crendo que Ele é seu único e suficiente Salvador, mesmo que você não esteja entendendo tudo, mesmo que você esteja ainda tentando entender como é que funcionam as coisas, mas seu coração está queimando agora, vem aqui à frente. Deus, talvez tenha alguém assistindo a transmissão que poderia estar aqui, mas se acomodou, está frio. Quem sabe teve gente que assistiu o culto dessa noite tomando um caldo quente, um chocolate quente, está de pijama, está à vontade. Mas aí chegou o Senhor como uma flecha certeira, dizendo: meu filho, olha para a sua condição, meu filho, minha filha, para que essa depressão? Levanta, eu quero ter comunhão com você. E o culto desta noite marcou isso, marcou um começo novo. Para pessoas que de agora em diante vão mudar. Não vão fugir mais do Senhor. Vão fugir para o Senhor. E é isso, Deus. Essa é a mensagem que o Senhor nos deu nessa noite. E o Senhor marcou o coração de quem está aqui, que o Senhor sabe quem que está aqui com esse propósito. Quem veio aqui à frente, o Senhor sabe. O Senhor sabe. No nome de Jesus, muda a sorte. Muda a sorte. No nome de Jesus. Se sente. Esteja em oração agora. Você e Deus.
Você aí em cima, você aqui embaixo, você em casa. Diga para Deus agora: Deus, eu seria mais pobre se eu não viesse hoje no culto. Eu não sei o que me deu na cabeça de cogitar a possibilidade de não vir. Se comprometa novamente, sabia? Com esse Deus que quanto mais a gente foge dele, mais ele nos alcança. Jorge, não adianta fugir de Deus. Ele te alcança. Não adianta questionar a Deus do porquê que Ele faz as coisas, de porquê que os seus caminhos muitas vezes são tão inexplicáveis. Não deseje ter a vida dos outros, nem aspire por coisas que Deus não lhe deu. Ele prometeu suprir as suas necessidades e não satisfazer os seus desejos. Aquilo que você quer ter e não tem, é porque você não precisa para hoje. Confia. Deus é contigo. Nós vamos ter um tempo de comunhão ali atrás. Não deixa de ficar. É um convite posto. Mas continue orando. Eu vou estar à porta, pastor Léo também. Nós queremos lhe dar um abraço e lhe desejar uma feliz semana. Amanhã, no comece bem a semana, você vai ser acordado com uma reflexão. Deus é seu Pai. E se Deus é seu Pai, você sempre vai ter tudo o que você precisa. Como a Tayane disse no início do culto, os pais da terra nos deixam a desejar, mesmo sendo excelentes. Mas Deus não. Deus é confiável.